na minha angústia. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Disse na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. E então, quando eu peguei essa palavra, Deus falou grandemente ao meu coração que quando a gente está na angústia, muitos conhecem a história de Jonas. Eu fui ver a história de Jonas e quando eu percebi, Jonas ele era um homem que não queria onde que Deus pediu para ele ir. Que Jonas pediu para... Deus pediu para... Pode sentar os irmãos, glória a Deus. Então, Deus quando chegou a falar com Jonas, que ele ia numa cidade para falar com o povo, Jonas não queria ir. Porque quando Jonas percebeu que onde que ele ia, era uma cidade que estava perdida nos pecados, nos erros. Então Jonas ficou com medo, não teve força. Às vezes Deus leva a gente nos lugares que a gente não tem força para estar falando do amor de Deus. Então o que Jonas fez? Ele foi para outro lugar. Ele foi para o lugar das traças, é um lugar de fugir do lugar. Mas Deus mandou ele em outro lugar. Às vezes acontece na nossa vida. Quando a gente não quer ir num lugar, mas Deus quer que a gente vai. E Jonas, ele entrou naquele barco. Ele entrou naquele barco sabendo de nada, achando, não, eu vou em outro lugar. Mas aquele que lá de cima deu uma ordem ao Jonas. Não foi qualquer um, foi Deus. Quando Deus estava vendo aquelas pessoas sofrendo, Deus já falou, vai lá, Jonas, e fala que eu vou destruir. Às vezes a gente não quer, mas Deus fala, vai. Aí Jonas não queria ir, porque ele ficou com medo de chegar lá e aquelas pessoas não acreditar. Porque às vezes é assim. As pessoas não querem acreditar que Jesus está vindo por causa do que está acontecendo no mundo. Muita gente está falando que Jesus não vai voltar. É o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou com medo daquelas pessoas. Aí Jonas falou, quem entrou no barco? Não vou. Mas quem estava vendo era Deus. E Jonas achou que não. Vou para outro lugar, para outra cidade. Lá vou ficar quieto. E Jonas ficou quieto. Mas quando Deus... Sabe a história de Jonas, né? Jonas foi engolido naquela baleia. Dentro daquela baleia. Então quando Jonas entrou dentro daquele peixe, imagina o desespero de Jonas, na angústia, com medo, agora eu vou morrer. Porque ele ouviu Deus falando, Jonas, vai em tal lugar, e Jonas foi para outra. Às vezes a gente é para ir nesse, vai cair em outro. Aí o que acontece? Quebra a cara. Acontece, não pede direção para Deus. Às vezes vai comprar algo, às vezes vai pedir as coisas, não pede direção para Deus. Até comigo às vezes acontece. Eu não peço direção para Deus, quando vai ver, não deu nada certo. Por quê? Então Jonas foi a mesma. Ele diz, na minha angústia clamei. Imagina Jonas clamando dentro daquela baleia, naquela angústia, naquela tempestade. E ninguém entendendo, mas Jonas já tinha entendido. Porque às vezes a gente tem que ficar calmo. Mas Jesus vem e fala. Então Jonas falou assim, não, eu vou ficar... Aí 3. Por que tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, tuas vagas, têm passado por cima de mim. Então disse lançado, estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Imagina o Jonas lá dentro daquela baleia. Às vezes é a nossa vida. Está balançando para lá e para cá. E a gente sabe a nossa direção. Porque Jonas, ele era para ir em tal lugar, e Jonas não foi. Porque tinha pessoas que estavam precisando ouvir
a palavra. Jonas andou 3 dias naquela cidade. Porque Jonas foi, porque Deus mandou ele ir. Ele tentou fugir. Mas de Deus a gente não foge. Glória a Deus. Quem tem promessa, às vezes fala, estou na igreja, vou sair para ver se lá no mundo é melhor. Quebra a cara. Faz o que acontece, porque o diabo é assim. O diabo ele é assim, ele vai, ele oferece prata, ele oferece tudo. Vai lá, foi Jonas, não vou. Porque aquilo lá, aquelas pessoas precisavam. Às vezes até do nosso lado, do nosso serviço, na rua. Às vezes está precisando de uma palavra, você não fala. Ô, glória, imagina, Deus. Jonas ir lá falar com aquelas pessoas que estavam no erro. Não vou. Vai. Mesmo sem. Mas vai, porque Deus, ele já tinha ouvido aquelas pessoas sofrendo no lamaçal do pecado, nos erros. E Jonas não queria ir porque ele ficou com medo. Eu vi, ele ficou com medo. Eu não tenho esse poder de ir lá e falar para aquelas pessoas. Ele ficou com medo das mesmas coisas da gente. A gente não quer falar, mas tem medo. Mas na angústia, na tempestade, lá, Deus está lá mostrando que está com nós. Até comigo às vezes acontece. Falo, Senhor, eu não tenho capacidade. Não tenho. Mas eu tenho que ir. Mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo perca, porque podia ter perca para Jonas. Imagina, não chegar onde que Deus mandou, é a mesma coisa na nossa vida. Não deixa Deus permitir algo na nossa vida para a gente fazer as coisas de Deus certo. Amém, Jesus. Às vezes as pessoas falam, perdi um familiar, Deus não estava naquela hora. Deus estava, mas Deus deu oportunidade. Às vezes não quer escutar, tem medo. Glória a Deus. Tem medo. Eu sei de onde que eu saí, daquele lamaçal do pecado. Eu não quero. Às vezes eu falo, Senhor Jesus, chega, não quero mais. Aí eu lembro, para que voltar aonde que eu estava? Não era feliz, não era felicidade. Agora eu sei como que é na presença do Senhor. Então Jonas, ele estava naquele momento de não querer fazer algo que Deus estava querendo fazer. Jesus. Aleluia. É a mesma coisa nós no nosso redor, da nossa família. Não vou conseguir salvar. Vai sim. É um tempo de Deus. Glória a Deus. Essa angústia vai passar. Aleluia. Vai passar. Tem dia que a gente fala, Senhor, não vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, não consigo uma porta de emprego. Vai. Senhor, a enfermidade não sai da minha... Vai sair, porque tem que sair. É só a gente clamar. Jonas clamou. Ele gritou, ele clamou, porque ele viu que não tinha mais saída. Da onde sair daquela barriga, daquele peixe? Como que ele vai sair? Como? Então Jonas, ele clamou naquela angústia, naquele medo. Com certeza, medo. Às vezes a gente fala, Senhor, a gente não tem capacidade. Tem. Porque Deus não ordenou Jonas ir. E ele ficou com medo. Às vezes a gente tem medo. Eu tenho medo às vezes. Deus me mostra algo, Deus me fala, Deus me mostra muito. E eu tenho medo, porque eu falo, Senhor, vai ferir, né? Vai machucar. Mas às vezes é Deus falando. Fala. É, Jesus. Porque hoje em dia as igrejas, hoje em dia está falando que não está falando da volta de Jesus. Não está falando, vai lá, clame. Clame na angústia, naquela dor. Mas Senhor, perdi. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem jeito. Glória a Deus. Eu clamei. Quando meu esposo estava perdido na cachaça, eu clamei. Eu pedi, Senhor, não quero mais isso. Não quero mais isso. Chega. Que até eu tenho até medo. Porque o diabo, ele é sujo. Domingo mesmo a gente saiu do culto, a gente viu os pessoal aí na rua. Aí até eu e meu esposo estavam falando do diabo. Eu sonhei.
Deus me mostrou, porque eu fiquei com medo dele, do diabo. Não, mas Deus me mostrou, pastor. Eu falei pro meu esposo, ele tá num lugar tão feio, que as pessoas acham assim que ele tava assim, ó, ele tava amarrado, ele tava num lugar tão feio, porque eu fiquei com medo. É a mesma coisa, tipo assim, se eu ver uma pessoa precisando ser liberto, eu fiquei com medo. Então Deus me mostrou que nós não tem que ter medo dele. A gente tem que levantar e repreender e falar, Senhor, está conosco. É igual o Jonas. Ele tentou fugir de onde que Deus pediu, porque ele tinha aquelas pessoas precisando de uma palavra. Aí me comoveu mais, sabe, nessa palavra, no 7, quando desfalecei na minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. O que o Jonas quis dizer? Naquela hora ele lembrou, quando ele orava, quando ele pedia para Deus da força, da sabedoria. Então naquela hora ele pediu, Senhor, nas orações dele, porque cada um tem a sua oração, intimidade com Deus. Eu, meu esposo, ele ora, mas cada um tem a sua intimidade. Não vou falar, eu orei isso. Não pode. Você e Deus têm intimidade. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, abençoa minha família. Então, Jonas, ele lembrou das orações, porque ele percebeu que não tinha mais saída. Porque ele sabia que Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro que não era. Então ele, naquele momento, ele pediu orientação a Deus e pediu na oração, lembrou da oração no templo que ele fazia. Lá naquele cantinho dele, ele falou, Senhor, faça isso. Então Deus, ele ouve. No momento da angústia, no momento das dores, não tem mais força, não vou levantar mais da cama, não vou fazer mais isso, não adianta. Não adianta. Porque Jonas, ele foi achando que não ia, não, Deus vai esquecer. Não vai esquecer. Porque Deus, ele não esquece daquele que ele levantou. Aleluia. Daquele que ele falou. Daquele que levantou. Da família que às vezes fala, aquele ali não tem mais jeito. Mas para aquelas pessoas falam que aquela pessoa não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Tem jeito. Às vezes fala, Senhor, não tem mais jeito. Tem. Aleluia. Porque é Deus que conhece cada coração, cada oração. Então ele conhecia Jonas. Porque Jonas, ele não estava fugindo. Às vezes fala assim, Jonas estava fugindo porque ele estava errado, ele estava no pecado. Não. Ele era para ir naquela cidade falar que aquelas pessoas precisavam. As pessoas precisavam. Porque as pessoas às vezes falam, eu vou, para quê? Porque lá não tem mais jeito. Porque lá não tem mais jeito. Mas para nós, assim, às vezes as pessoas olham, não tem mais jeito, mas para Deus tem. Glória. Deus falou, Jonas, vai lá, fala com aquelas pessoas assim. É a mesma coisa na nossa família. É a mesma coisa na nossa família, na nossa casa. Às vezes chega gente que precisa ouvir, mas às vezes não ouve porque foi ferido com palavras. Não tem mais jeito, não vou conseguir. É coisa assim, pouquinha. Não vou conseguir, mas não, Deus, vai lá. E Jonas tinha que ir. Os que observarem a vaidade vão deixando a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. E aí, Jonas não teve para onde correr mais, porque Deus falou para ele, vai lá, fala com aquele pessoal. E Jonas não queria porque ele ficou com medo. Então, às vezes Deus está pedindo para a gente ir falar com pessoas, abraçar, às vezes nem tanto com palavras, um abraço. Tem gente que precisa de um abraço, às vezes até eu preciso. Aí vem meu bebê, pela honra e glória do Senhor, vem e me abraça. Às vezes ele veio lá nos cantos, lá, mãe, o que está acontecendo? Ele
é criança ainda, mas ele fala comigo, me abraça. É a mesma coisa que Jonas precisava, de ir lá e falar. Mas Jonas foi, porque era a permissão de Deus. Na nossa casa mesmo, às vezes fala assim, não vamos falar, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar do amor de Deus. Eu, às vezes até no meu serviço, eu às vezes não falo, vamos agradecer, mas muitos não querem ouvir. Muitos querem ouvir o mundo, porque o mundo está oferecendo muita coisa, está vindo tanta coisa. Eu falo, Senhor Jesus, tem que voltar, porque está acontecendo tanta coisa. Aí se você ficar ligado vendo na internet, você tira o foco, que é a palavra, que está escrito na palavra. Às vezes fala nas redes sociais, o pessoal fica tudo preocupado. Mas tem que ouvir a palavra, tem que ler a palavra. É a palavra que vai falar o que está acontecendo. Muitos estão procurando na internet, achando, porque o homem quer passar por cima de Deus. Ninguém faz. Glória a Deus, é verdade. O que Deus falou, então Deus falou com Jonas. Não foi o homem, foi Deus. Às vezes a gente fala, foi o... Não. Vamos pedir orientação a Deus. Vamos ter calma. E Jonas não queria isso. Jonas não queria. Então ele falou, não vou. Vou me esconder. Vamos se esconder na presença do Senhor, não. A gente pode se esconder para as pessoas falarem, ficar dentro de casa. Vou ficar dentro de casa, vou ficar guardado, ninguém... Não. Quem que vai ver é Deus. Deus está vendo. Às vezes fala, Deus não está... Deus está vendo. Porque Ele fala com qualquer um daqui da igreja, Ele fala. Aleluia. Olha, meu querido, Deus fala nos nossos corações. Porque tem coisa que é só eu e você e Deus. E foi a mesma coisa com Jonas. Ele estava lá. Deus falou com ele. E ele não obedeceu. Não é porque que ele estava errado, que ele não queria fazer. Porque ele ficou com medo. E às vezes é o que acontece na nossa vida. Na angústia, com medo. Não vai. Não vou porque não vai dar certo. Foi a mesma coisa com o Jonas. Ele ficou com medo. Não é que Deus falou. Não, porque ele ficou com medo daquelas pessoas não acreditar nele. Que Deus falou, Jonas, vai lá e faz. E Jonas ficou calmo, mas não. Aí ele viu que as coisas apertou, porque às vezes é assim, apertou, quem que a gente chama? É Deus. Tá doendo? É Deus. Então Jonas clamou. Ele pediu, ele lembrou das orações dele. Então às vezes a gente fala, Senhor, está acontecendo algo. Às vezes ele não quer orar, às vezes não quer jejuar. Aí vem as lutas. Mas por quê? Porque a gente esquece. É verdade, é verdade. A gente esquece. Muitas vezes passa despercebido, às vezes levanta para o serviço, está atrasado, esquece. Mas Deus não esquece. Ele não esquece. Porque Ele está o tempo todo cuidando da gente. Glória a Deus. O tempo todo cuidando da gente. Então é a mesma coisa o Jonas. Ele falou assim, Deus vai esquecer. Eu vou para outro lugar. Às vezes a gente fala, a gente vai para outro lugar, não vou. Aí não deixa Deus colocar a mão, mostrar que é para a gente ir, buscar para um familiar, para um amigo, para algo que Deus está pedindo. Porque hoje em dia a gente tem que chamar, mesmo que as pessoas não venham, mesmo que as pessoas zombam, mesmo que as pessoas riem da gente, a gente tem que falar. Jesus está voltando. Às vezes as pessoas falam, está na igreja há tanto tempo e Jesus... Eu mesmo pensei, quantas vezes, eu estou com 27 anos, quantas vezes eu já escutei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Agora que eu entendi, porque as coisas estão acontecendo.
está acontecendo está escrito na Bíblia. Muitas vezes falam, não, vai passar. Não. Porque quando Jesus voltar, vai pegar muita gente despercebida. Muito. Porque as pessoas acham que não vai mais ter a volta. Então foi a mesma coisa de Jonas. Ele achou que não, Deus vai esquecer, ele não vai falar mais nada, mas não. Ele foi lá naquele mar, pegou aquele peixe e fez o Jonas. Imagina o Jonas dentro daquela baleia, naquela angústia, naquele medo. Às vezes é a gente. Não tem mais jeito. Vamos lá, vamos clamar, vamos orar. E eu mesmo que eu até mando mensagem, pastor, ó, vamos orar, porque é assim, é pessoas de orações que a gente tem que pedir. Não adianta a gente pedir pessoas que não entendem, nós temos que pedir pessoas de orações, nossos pastores. Às vezes até para o irmão, ó, vamos orar. Estou na angústia. Orar. Vai contar os seus sonhos, os seus problemas. Orar. Você pode orar comigo? Simples. É a mesma coisa Jonas. Ele foi lá falar com aquelas pessoas. Falar do amor de Deus. Deus falou, vai lá. Fala com aquelas pessoas. Não eram pessoas que precisavam ouvir o que Deus. E a gente são profetas da terra. Então pessoas precisam ouvir. Não tem mais jeito? Tem. Só clamar, só pedir. Abre as portas do desemprego que está fechado. Clamar. Quem tem loja de roupa, não está vendendo. Só pedir, só clamar. Meu filho está perdido. Só clamar. Clamar. Glória a Deus, aleluia. Então Jonas, ele pediu naquela hora. Porque ele já viu que não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Acho que vai sair. Não, mas para Deus vai sair. Ei, queridos, vai sair. Essa tempestade vai passar. Essa luta vai passar. Esse medo vai passar. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Acalma essa tempestade, Pai. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Às vezes dá medo, mas Deus está conosco. Glória a Deus. Ele pega na nossa mão. Às vezes a gente fala, não vai ter mais jeito. Vai. É só a gente clamar, é só a gente pedir. Senhor Jesus, eis-me aqui. Me mostra uma direção. Porque Jonas, ele não teve mais jeito, ele clamou. Naquela angústia, naquele medo, ele clamou, porque ele sabia que Deus falou com ele. Não tinha mais jeito. Ele não falou com mais ninguém. Porque quando ele entrou naquele barco, tinha pessoas, ele não falou para ninguém. Eu vou, ninguém vai saber, ninguém vai saber para onde que eu vou. Mas Deus já sabia para onde que Jonas estava indo. Era um lugar que não era para ele ir. Então Deus mostrou para ele que quem fala tem que obedecer. Às vezes a gente fala, Senhor, não vai ter mais força para a gente orar. Vai sim. É só clamar, é só pedir. Glória a Deus, Pai. Mesmo chorando, mesmo doendo. Mas tem que pedir nessas horas difíceis. Às vezes eu falo, Senhor, eu não tenho mais força. Mas eu tenho que orar, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Porque tem dias que eu falo, Senhor, meu Deus, não tenho mais força. Glória a Deus. Não quero mais, mas não adianta. Deus escolheu cada um. Deus sabe de cada um. Deus sabe de cada oração. Deus sabe de cada detalhe. É Então, verdade. não adianta a gente querer fugir. Vou sair. Eu já pensei muitas vezes, mas não adianta. Porque o amor de Deus é tão grande. Eu falo, Senhor, não é tão grande. Eu vou continuar. Mesmo que dói, eu vou ter que continuar. Porque Deus sabe de cada coração. Porque Deus conheceu o coração de Jonas. Que ele foi, Deus foi tão grande que Deus ouviu É verdade, sim. o clamor dele.
Glória a Deus. Aí então Deus mostrou para Jonas que lá é Deus que está na vida dele, é Deus que está na nossa vida, Amém, Jesus. é Deus que está em tudo. Então vamos pedir a Deus, vamos entregar nas mãos do Senhor. Mesmo que às vezes não dá certo, vamos entregar. Às vezes Deus fala, Senhor, não vai dar certo, vai sim. Vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos ter sabedoria e entendimento. Porque Deus falou tão grandemente comigo nessa palavra. É porque nos momentos das angústias que a gente tem que pedir. É a Deus, não é a ninguém. É a Deus. É lá que Deus, tem um enfermo, vamos lá, vamos clamar, vamos interceder, vamos falar. Vai dar certo. Vai ser curado, vai levantar essa pessoa. Tanta gente aí precisa, às vezes, de uma palavra, um conforto. Verdade. Aí Deus vai lá e fala, vai lá. Às vezes nem eu quero falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que ouvir, às vezes eu tenho que ouvir. Às vezes eu tenho que falar. É a mesma coisa da gente. Não vou falar, fala. Olha, Jesus te ama. Não, tem gente que não, igual não vou, não vou. Nós temos que conseguir pedir força, sabedoria e entendimento na palavra do Senhor. Glória a Deus, Ele dá sabedoria. Ele dá direção certa. Amém. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. Às vezes Jesus vai não. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Amém. Vamos esperar. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Posso cantar um louvor, pastor? Glória a